É o Hazard, cara. E eu tava vendo que tem um documentáriozinho aqui de 10 minutinhos mostrando, cara, o que aconteceu com o Hazard, né? Contando um pouco da história dele. Esse vídeo aqui é desse canal 100% atualizado. É um canal bem bacana de futebol aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês se inscreverem lá. Eu pergunto, o Sheik é melhor que o Hazard? Não. O Sheik é muito melhor do que o Hazard. O jogador mais caro da história do Real Madrid. O Hazard é a pior contratação do futebol mundial nos últimos 10 anos. Então, assim, é não ter noção da camisa que ele está vestindo e do momento em que ele está vivendo. É por isso que tem ele Sacanagem, vai tomar no cu, Hazard, Muitos craques caem de nível em certos momentos, mas o Eden Hazard tem sido o maior símbolo disso. Hoje em dia, dizer que ele é craque parece até piada, mas por mais estranho que isso seja, até alguns anos atrás ele era um dos melhores jogadores do mundo e um dos mais divertidos e mágicos de se assistir. Mas hoje, ele tem 7 gols em 76 partidas e mal entra em campo pelo Real Madrid. Como isso aconteceu? Por que Hazard caiu tanto de nível? Nesse vídeo vamos entender melhor essa história. A jornada de Hazard no futebol foi como a de quase todo jogador. Até seus 14 anos ele jogava por um time de terceira divisão da Bélgica, mas chamou a atenção de olheiros de um time francês, e eles começaram a observá-lo mais de perto. Impressionados com a atuação dele no campeonato local, os olheiros não demoraram muito para oferecer uma proposta para o belga. Ele ouviu e aceitou a proposta, e sua família, que era completamente fanática por futebol, também não negaria. Seu pai tinha sido jogador semi-profissional lá na Bélgica, já a sua mãe tinha sido realmente jogadora profissional. Apesar de ter 3 irmãos também apaixonados por futebol, a estrela da família era Eden, que desde sempre foi muito talentoso. Sabe aquele seu amigo que uma hora ou outra pega a bola na quadra, faz uma jogada absurda driblando o time adversário inteiro e depois sai zoando ou age como se nada tivesse acontecido? Pois é, uma vez eu vi uma comparação dizendo que o Hazard é esse tipo de jogador, e eu acho que ele é exatamente assim. Fagner aposentou ele na Copa, demonstrava né, excelente qualidade técnica e foi se desenvolver ainda mais depois que chegou ao Lille, o clube francês que se interessou por ele. Nessa época ele já demonstrava em campo exatamente o que ele foi em seu auge pelo Chelsea. Ele era habilidoso e criativo nos dribles, mas também tinha muito equilíbrio e balanço pela estatura mais baixa. Hazard também era muito rápido, junto com a sua grande habilidade em esconder a bola e sair de pressão, ele era quase imparável. É lamentável. O belga também podia jogar em basicamente todas as posições do ataque pela facilidade em usar os 2 pés, porém quase sempre ele jogava pela ponta esquerda ou pela direita. Apesar de já demonstrar ter todas essas qualidades, ele também tinha algumas falhas e defeitos como as que ele demonstrou pelo Real Madrid. Algumas vezes a sua atenção foi chamada na base do Lille pela falta de entusiasmo e vontade que ele tinha nos treinos. Um de seus técnicos até chegou a discutir a situação com seus pais. Apesar de lidar com o problema na época, não foi a última vez que essa questão apareceu em sua carreira. Com 16 anos, Hazard assinou seu primeiro contrato profissional com o Lille, mas demorou algum tempo para se adaptar ao ambiente e acabou não sendo titular de cara. Ele só começou a jogar no 11 principal nas próximas temporadas, mas fez história. Quanto mais ele se adaptava, mais ele mostrava aquelas grandes características dele. O primeiro gol foi um de empate aos 88 minutos de uma partida, e por causa dele, Eden Hazard tinha se tornado o jogador mais jovem a fazer gol com a camisa do Lille. Nas 2 primeiras temporadas como titular, ele foi eleito o melhor jogador jovem da Ligue 1 2 vezes seguidas, e depois desse início começou a chamar a atenção de toda a Europa. Em 2010, ninguém mais, ninguém menos que Zidane comentou sobre ele e disse que Hazard seria uma das maiores estrelas do futebol e que levaria ele de olhos fechados para o Real Madrid. Imagina só receber essas palavras de um dos maiores gênios do esporte com só Pô, eu não sabia que o Zidane tinha falado isso do Hazard nessa época não, cara. 19 anos. O mundo inteiro estava de olho no jovem belga naquela época. Mas, apesar de toda a boa fase, começando a sua 3ª temporada, de novo seu comprometimento e ética de trabalho viraram assunto naquela época. Por causa de um começo de ano muito ruim, o belga foi banco em várias partidas do clube e até da seleção. Ele respondeu a essas críticas em campo, quando voltou a ter oportunidades. Eden Hazard começou a jogar muito e fez a melhor temporada da carreira até aquela época. Com a ajuda dele naquele nível, o Lille foi campeão francês e também venceu a Copa da França. E dessa vez ele tinha levado a premiação de melhor jogador da liga. E por um tempo, ele foi o mais jovem a receber essa premiação. Mas se você acha que parou por aí, não foi, porque ele continuou dominando a França na próxima temporada. E fez 20 gols e deu 16 assistências na liga. O Lille não conquistou o bicampeonato, mas uma coisa era clara: a Ligue 1 ficou pequena demais para o Hazard, confirmando o que o Zidane tinha dito. Depois de muita especulação em 2012 por times de toda a Europa. A zicada do Zidane, né, mano? É, esse moleque vai bombar no Real Madrid. Leva ele pro Real Madrid.
Aí levou, olha o que aconteceu. Europa, o Chelsea foi quem teve a sorte grande de contratar a jovem promessa em ascensão. Hazard chegou impressionando no Chelsea, rapaziada. E desde o começo, suas belas atuações em campo foram criando intimidade com a torcida. Como já vimos, ele era muito habilidoso e mágico dentro de campo, e isso encantou os torcedores do Chelsea. Só pra dar um exemplo, no primeiro jogo ele já conseguiu dar uma assistência e sofrer um pênalti. Na temporada antes da chegada dele, apesar de vencer a Champions, o Chelsea tinha terminado na 6ª posição na Premier League, mas com o Hazard eles alcançaram o 3º lugar por 2 vezes seguidas. Mas calma que ainda não para por aí. Nesses primeiros anos, ele formou uma dupla imparável com Juan Mata, e por 4 temporadas os dois foram eleitos os melhores jogadores do Chelsea. Jogando num time bem mais competitivo, Hazard desenvolveu ainda mais a habilidade para fazer gols e também produzir assistência, e teve números bem melhores. Ele também venceu seu primeiro título continental, a Europa League de 2013. Mas voltando para a liga inglesa, igual tinha sido na Ligue 1, ele venceu 2 vezes a premiação de melhor jogador jovem, e a história se repetiu mais uma vez com um jogador já renomado citando a qualidade dele. Ele tem só 22 anos e tem um mundo em seus pés. Da forma que ele tem jogado e com a habilidade que ele tem na bola, ele ainda vai impressionar muita gente. Frank Lampard, simplesmente o maior ídolo do Chelsea, disse isso sobre ele. E assim foi o começo dele no Chelsea, rapaziada. Chelsea uma jovem voa, promessa, né, numa liga difícil, tá e um maluco, time campeão da Europa, impressionando o mundo inteiro. Com a volta de Mourinho para os Blues, Hazard foi se tornando cada vez mais protagonista no time, jogando absurdos, venceu a Premier League de 2015, sendo eleito o melhor jogador da competição. Nesse ano ele também ficou em 8º na lista da Bola de Ouro, e era a principal estrela da Premier League. Depois dessa bela temporada, uma das melhores de sua carreira, ele começou a ter alguns problemas físicos. O Chelsea trocou de treinador e o ano seguinte não foi muito bom. Uma das únicas coisas boas dessa temporada foi o gol que ele fez contra o Tottenham, que deu o título para o Leicester City em 2016. Depois desse péssimo ano, Hazard realizou de vez as palavras que Zidane tinha dito e começou a realmente carregar o Chelsea. Você se lembra daquela temporada em que o Messi fazia de tudo no Barcelona e carregava o time? Guardadas as devidas proporções, o belga fez algo parecido. Com Hazard no seu auge, o Chelsea venceu mais uma Premier League, a Taça FA e mais uma Europa League, mesmo com times muito piores do que já tinha tido. Tudo porque Eden Hazard fazia de tudo naquele ataque. Além de estar jogando muito pelos Blues, o atacante mostrou esse nível na Copa em 2018. Ele foi o jogador que mais completou dribles, ganhou 3 prêmios de melhor da partida e levou a Bélgica até o 3º lugar, sendo o capitão do time. Só Luka Modric jogou mais que ele naquela Copa. Foi parado pelo Fagner, mas tudo bem, isso aí releva. De acordo com a FIFA. Na última temporada pelo Chelsea, ele era imparável. Naquele ano, o jogador participou diretamente de 50% dos gols do time e foi o único a ultrapassar os 10 gols ou assistências no elenco. Isso tudo porque eu só citei os números. Em campo, ele era ainda mais encantador. Na minha opinião, naquela época, ele era pelo menos top 5 melhores do mundo. Ao fim da temporada, ele tinha 2 opções: assinar a renovação com o Chelsea ou tentar um novo destino no maior clube do mundo e seu sonho de criança, o Real Madrid. A contratação era perfeita. O Real precisava de um grande nome para o lugar de Cristiano Ronaldo, o Zidane já admirava ele e Hazard e toda sua família amavam o Real Madrid e o Zidane. Bom, depois de um movimento milionário do Real Madrid, 115 milhões de euros e o maior salário da equipe, a contratação se concretizou. Mas a história não aconteceu como se esperava, muito pelo contrário. Depois de algumas boas partidas e muita animação dos merengues com a mais nova estrela do time, o Real Madrid enfrentou o PSG pela Liga dos Campeões. Hazard era um dos melhores em campo naquela noite e mostrava sua magia. Mas num lance com o lateral Meunier mais tarde na partida, ele sofreu uma lesão que mudou o destino de sua carreira. Foram 3 meses até ele conseguir se recuperar e voltar a jogar. E quando ficou bem, foi só por uma semana até se lesionar novamente. Mas dessa vez ele se machucou sozinho e ficou parado por mais 4 meses. Passado o tempo ele voltou, foi alvo em outra partida e novamente se lesionou. Ao todo foram 5 lesões e muitas partidas perdidas só na sua primeira temporada. Na segunda temporada ele continuou com as lesões, foi positivado com C19 e depois que ele voltou, adivinhe, se lesionou novamente. Hoje já são 4 anos no Real Madrid, e nesses últimos 2 a história só se repetiu. O detalhe é que quando ele teve mais sequência em campo, já não era mais o mesmo Hazard do Chelsea. Isso tudo mostra que jogadores como ele, como Neymar, precisam ser mais protegidos pela arbitragem em campo. Eles têm um estilo de jogo muito arriscado, de partir pra cima dos marcadores, mas que também é uma das formas mais bonitas de se jogar, e precisa de mais atenção hoje em dia no jogo mais físico. As lesões e as pancadas são um dos motivos pela sua queda. Deixaram sequelas durante meses no seu futebol, mas não são o único motivo.
O próprio Hazard não conseguiu se manter na forma ideal e nem teve o melhor comprometimento para superar esses problemas. Várias vezes ele apareceu acima do peso ideal, tanto que fotos e vídeos sobre a sua forma física viraram até piada na internet. Quando se joga pelo Real Madrid, é esperado que você dê o seu máximo e no mais alto nível de seriedade. Afinal, não é o maior clube do mundo e tem uma torcida extremamente... Putz, é mesmo, eu lembro disso aqui, cara, quando o Real Madrid foi eliminado, né? E aí ele foi lá ficar todo de gracinha lá com o Real Madrid. De seriedade. Afinal, não é o maior clube do mundo e tem uma torcida extremamente exigente e vitoriosa à toa. Além disso, Eden Hazard foi tendo vários problemas comportamentais nessa trajetória. Ele não dava o valor e comprometimento que se precisa para se jogar num clube do tamanho do Real e cada vez mais tinha menos chances em campo. Por esses motivos, ele com certeza foi perdendo a confiança e seu comportamento e mentalidade não foram os melhores para lidar com tudo isso. O belga deu declarações parecendo não se preocupar com sua forma física. Esse aqui foi engraçado. Não foram os melhores para lidar. O moleque tá parecendo uma porca. Com tudo isso. O belga deu declarações parecendo não se preocupar com sua forma física, admitindo que cometia deslizes na sua dieta nas férias, porque ele perde peso rápido. Hazard também declarou que não tem muitas similaridades entre ele e Cristiano Ronaldo, e que tem uma mentalidade diferente de jogadores como Ronaldo e Lionel Messi. Eu costumo me perguntar o que eu posso fazer para ser como Messi ou Ronaldo. Eu tento, é claro, mas nunca vou ser um verdadeiro goleador. Não é para mim, e é principalmente pela mentalidade. Muitas vezes eu faço um gol e penso, isso é suficiente. Eu não quero ficar batendo recordes como outros jogadores. Se eu puder marcar entre 15 e 20 gols todas as temporadas, já vou me sentir muito feliz. Bom, eu acredito... Caraca, que tristeza, né, mano? Olha sentir só. muito feliz. 76 jogos, 7 gols, mano. No Chelsea ele meteu 110 gols, cara. Bom, eu acredito que o Hazard ter decaído tanto é bem triste, considerando até onde ele poderia chegar com o talento inegável e absurdo que ele possui, principalmente jogando ao lado de outras lendas no Real Madrid. O que você acha? Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Clica nesse vídeo pra ver. É tenso, né, pessoal? Porque no futebol, cara, você tem que lidar com esses altos e baixos sempre, né, cara? Lesões, quedas por desempenho. Então você tem que ter aquela cabeça, tem que ter aquela mentalidade matadora, né? Senão corre o risco de acontecer isso com você, cara. E parece que o Hazard, ele tem um talento enorme, mas a cabeça dele não tá no lugar certo. E aí, conforme as lesões vieram, ele meio que perdeu a empolgação, perdeu a vontade de jogar, sei lá, cara. É uma parada triste de ver, porque realmente, cara, o Hazard... Mano, o Hazard era um monstro, cara. É assim, uma parada de outro planeta ver ele jogar, cara. Era uma coisa assim, assustadora até, cara.